Fevereiro de 2025. Um caiaqueiro rema tranquilamente no Estreito de Magalhães, no Chile. O mar está sereno, o céu nublado, nada parece fora do normal. Mas, de repente, algo imenso irrompe das profundezas. O oceano, silencioso até então, desperta com força. Uma baleia jubarte emerge violentamente. Em segundos, o caiaqueiro fica preso em sua boca. A cena é surreal. Ele está sendo devorado. Será que vai sobreviver? O caiaque desaparece por um instante entre as mandíbulas do animal, que, tão rápido quanto apareceu, o cospe de volta. Milagrosamente, o homem sai ileso. Tudo fica registrado em vídeo, tornando-se um dos encontros com baleias mais raros do mundo. As jubartes não comem humanos, mas esse incidente beira o inacreditável. Hoje, ele tem uma história que poucos podem contar. Você teria coragem de andar de caiaque em mar aberto? O que você faria nessa situação? ¡Hey! ¡Ya, vente! Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo, no te subas, agárralo. Tranquilo, agárralo. Agárralo, vete para la orilla. Tranquilo. Ya voy. Agárrate de la cuerdita. Agárrate de mi cuerdita. Tranquilo, agárrate de mi cuerdita. Agárrate de mi cuerdita de atrás, no me tumbes. Eso, tranquilo. Vamos. Em uma tarde cinzenta em Vancouver, BC, um grupo na beira da água viu algo imenso sob a superfície. Não conseguiam distinguir o que era, só percebiam as ondas e ondulações que aquilo formava ao se mover rapidamente. Um rastro enorme se estendia atrás dele, deixando todos boquiabertos. Alguns sussurraram: "É um submarino?" A água continuava agitada. De repente, uma figura com forma de corcova emergiu por um instante antes de mergulhar novamente. Uma baleia Srenia? Se perguntaram alguns, sabendo que orcas e jubartes frequentam a região. Outros duvidavam, pois a velocidade era incomum. Não era a primeira vez que algo estranho aparecia naquelas águas, e os rumores cresceram rápido. Tão rápido quanto apareceu, a criatura desapareceu, deixando apenas o eco das ondas. As pessoas ficaram olhando para a água, se perguntando o que tinham acabado de ver. O mistério ficou no ar, e o oceano guardou seu segredo. Se você estiver à beira-mar, talvez deva ficar de olho na água. O que estará espreitando sob a superfície de Vancouver? Um pescador partiu ao amanhecer, sonhando em pegar um mero. O mar estava tranquilo, mas sua rede se agitou com algo inesperado. Não era um mero, e sim um peixe-remo, longo e prateado, brilhando sob o sol. Essas criaturas das profundezas raramente sobem à superfície, e sua presença encheu o pescador de um estranho pressentimento. O peixe-remo, sem dentes, o observava com olhos escuros. As lendas dizem que sua aparição perto da superfície é um aviso de terremotos, um presságio de desastre. O pescador sentiu um arrepio. Sua pesca habitual havia se transformado em um encontro inquietante. Seria apenas uma raridade do mar, ou algo mais sinistro. Sem hesitar, ele devolveu o peixe-remo à água, vendo-o deslizar de volta para as profundezas. Ficou em silêncio, se perguntando se havia liberado uma simples captura ou uma advertência. O mar guardou seu segredo, mas ele não conseguia evitar olhar para o horizonte, temendo que algo grande estivesse por vir. Nas águas da costa do Maine, a empresa Sea Ventures Charters levava clientes para marcar tubarões. Era um dia comum, avistando tubarões azuis, quando de repente um grito rompeu a calmaria.
Um tubarão macô de 2 metros pulou em direção ao barco, deixando todos com o coração na garganta. Foi uma loucura. O macô saiu da água num salto impressionante e aterrissou com força na cobertura da embarcação. Exclamaram os tripulantes atônitos. Os clientes ficaram paralisados enquanto o tubarão se debatia. Felizmente, ninguém se feriu, mas o susto foi monumental. Em meio ao caos, a tripulação reagiu rapidamente. Mediram o tubarão, colocaram a etiqueta de rastreamento e o soltaram pela porta de popa. O macô voltou para a água, deixando todos boquiabertos. Esses tubarões são famosos por sua velocidade e saltos, mas vê-lo se chocar contra o barco foi algo impactante. "Tampa esse buraco!" gritou alguém no final. Get that? Holy fuck! Get up. Are you okay, Tristan? Yeah. Um grupo de turistas alemães observava focas em um bote inflável na costa de Mossel Bay, África do Sul. Estavam felizes, alheios ao perigo que espreitava embaixo. De repente, um enorme tubarão branco de quase 4 metros emergiu ao lado do bote, com olhos frios e brilhantes. O medo tomou conta de todos ao verem o predador tão perto. Sem aviso, o tubarão começou a morder o bote. Seus dentes, afiados como navalhas, rasgaram o material inflável em segundos, fazendo a embarcação se inclinar perigosamente. Os turistas gritavam apavorados enquanto a água invadia. Ver um predador daquele tamanho tão perto foi um pesadelo inesperado. Por sorte, o grupo foi resgatado a tempo, antes que o bote afundasse completamente. O tubarão desapareceu nas profundezas, mas o encontro deixou os turistas em choque. Tinham escapado por pouco de um desastre. Um bote inflável definitivamente não era o lugar para encarar um grande branco. Um pescador da Flórida remava em seu caiaque, aproveitando um dia tranquilo. O oceano estava calmo. O sol brilhava. Tudo parecia perfeito. De repente, um forte impacto vindo de baixo rompeu a paz. Antes que pudesse reagir, o caiaque virou, lançando-o à água. Seu coração disparou. Algo estava errado. Enquanto lutava para voltar à superfície, viu o culpado. Um enorme tubarão nadando por perto. Suas nadadeiras cortavam a água e, por um momento, o pescador achou que estava no cardápio. O medo o dominou. Imaginando aquelas mandíbulas, nadou desesperadamente em direção a um barco próximo, com o tubarão ainda rondando. Com esforço, conseguiu alcançar o barco e subir a bordo, salvo por pouco. Seu caiaque ficou à deriva, perdido no oceano. Nem todo dia uma pescaria termina com um encontro tão próximo com um tubarão. Nessas águas, nunca se sabe o que espreita lá embaixo. E ele descobriu isso da forma mais aterrorizante. Oh, you lost the rod, bro! Get him, baby! Come on, man! Get him up! Oh, yeah! Come on! Yeah! He's right underneath of you. Oh my God! Sit down! It's still on. Grab the kayak, jump back in. Never give up. Oh my goodness. Sam, get it! Right now, get it! Get it, Sam! Zip, get up on the wheel right now and cut it!
Em Morro Bay, Califórnia, um pescador avistou uma baleia jubarte enredada em uma corda. "Sam, pega isso agora!" gritou um companheiro. Sem hesitar, o pescador pulou na água e escalou a baleia. O dramático resgate, filmado em setembro de 2018, chamou a atenção de todos. Ele tentava libertá-la. "Sobe na barbatana e corta, Sam!" urgiam do barco. Arriscando a vida, o pescador cortou a corda com cuidado. A baleia, agitada, podia ser perigosa, mas ele não parou. O vídeo viralizou e muitos o chamaram de herói por salvá-la. Por sorte, tanto o pescador quanto a baleia saíram ilesos, mas nem todos aplaudiram o ato. Autoridades temeram que o vídeo inspirasse outros a tentar resgates parecidos, colocando vidas em risco. Nem toda atitude corajosa termina bem, advertiram. Apesar de sua coragem, a ação do pescador abriu um debate. Valeu a pena arriscar a vida para salvar a baleia? It's a giant! Look at the size of this Warsaw. I'm 160 pounds, and he's at least 250. Look at the size of these spines. Oh my God! What a monster! Uma equipe de exploradores passou 3 anos procurando no Golfo do México, navegando mais de 1000 milhas náuticas. O objetivo? Encontrar o raro mero de Varsóvia em Puli Ridge, uma remota zona submarina. Finalmente, eles o encontraram. Um verdadeiro gigante. "Zrenia!" exclamaram espantados. A batalha para tirá-lo das profundezas estava apenas começando. Fisgar o mero foi só o início. Levantá-lo foi uma luta titânica. "Eu peso 72 quilos e ele pelo menos 113, disse um dos exploradores. Quando finalmente o trouxeram à superfície, seu tamanho os deixou boquiabertos. Mais de 225 quilos, com espinhos parecendo armas. "Olha o tamanho desses espinhos! Que monstro!" gritaram impressionados. O mero de Varsóvia era tão grande que nem 4 homens juntos conseguiam levantá-lo. "Meu Deus! Um monstro marinho!" exclamaram. Seus espinhos pareciam lanças. Foi uma captura incrível, mas impossível de carregar. A equipe comemorou, mas aquele gigante do mar deixou claro quem comandava aquelas profundezas misteriosas. O que você sentiria ao ver um peixe tão gigantesco quanto o mero de Varsóvia pessoalmente? He's big. This is the top three biggest I've ever caught. That's a good one. Look at that Warsaw grouper. This thing's enormous. It's a giant. Um barco turístico navegava tranquilamente quando o oceano surpreendeu a todos. Do nada, uma filhote de baleia jubarte saltou da água. Seu corpo brilhante girou no ar antes de cair com um grande splash, molhando os turistas. A bordo, a emoção tomou conta enquanto todos apontavam e gritavam maravilhados com o espetáculo. A pequena baleia não estava sozinha. Outros filhotes emergiram por perto, surfando as ondas com graça e alegria. Os turistas riam e aplaudiam, encantados com a cena. O oceano vibrava com vida e os corações batiam no ritmo das ondas. Perto de Murmansk, na Rússia, um pescador de alto mar capturou um peixe que deixou todos de boca aberta. Seu corpo tinha manchas parecidas com as de um leopardo e, ao abrir a boca, revelou dentes semelhantes a molares. "Dentes reais!" exclamou o pescador. O imprevisível oceano havia trazido à tona uma criatura que parecia de outro mundo. Ele publicou o vídeo na internet e as teorias logo surgiram. Muitos acreditavam que era uma enguia-lobo, um predador das profundezas com mandíbulas fortes o bastante para esmagar caranguejos e ouriços do mar. Essas criaturas normalmente se escondem em fendas rochosas e vê-las de perto é algo raro e inesperado.
O vídeo se tornou viral, revelando o quão estranho o oceano pode ser. A enguia-lobo, embora não identificada com certeza, ofereceu um vislumbre selvagem das profundezas. O pescador ficou impressionado, assim como os espectadores. Mais uma vez, o mar provou que guarda segredos assustadores. O que você pensaria ao ver um peixe com dentes como molares e manchas de leopardo? Em 6 de janeiro de 2023, na costa de Tohoku, Japão, um grupo de mergulhadores explorava as águas quando algo incrível aconteceu. De repente, avistaram um calamar gigante vivo, com mais de 2,5 metros de comprimento. Seus tentáculos flutuavam, criando um espetáculo hipnótico que os deixou sem fôlego. Nas profundezas, o calamar se movia com graça, seus olhos enormes observando-os no escuro. Avistamentos desses seres vivos são extremamente raros, o que tornou o momento ainda mais especial. Os mergulhadores, emocionados, registraram cada segundo, sabendo que presenciavam algo único. Logo, o calamar desapareceu nas profundezas, deixando apenas bolhas para trás. As imagens capturadas tornaram-se um verdadeiro tesouro. Um lembrete do quanto o oceano é misterioso. Aquele encontro em Tohoku ficou gravado como um momento inesquecível. Ao entardecer, um turista filmava a paisagem na praia com sua câmera. De repente, algo estranho na água chamou sua atenção. Curioso, deu zoom e viu uma criatura saltar entre as ondas. Seu corpo parecia o de um macaco, mas com uma cauda de peixe. Assombrado, desejou ter um barco para se aproximar daquele ser gigante. A criatura, uma mistura bizarra de macaco e cauda marinha, movia-se com agilidade nas ondas. O turista não conseguia acreditar no que via. Parecia um sonho surreal. Tentou continuar filmando, mas a luz do pôr do sol e a distância dificultavam a visão. Antes que pudesse fazer algo, a criatura desapareceu sob as ondas, deixando-o com mais perguntas que respostas. Ele não sabia o que tinha visto, mas sua tranquila visita à praia se transformou numa história inesquecível. Aquele ser metade macaco, metade peixe, marcou um momento que ele jamais esqueceria. O que você acha que poderia ser a criatura que o turista viu? Em 31 de agosto de 1994, um grupo de amigos pescava na costa da Flórida. O mar estava calmo, ideal para um dia tranquilo, mas de repente algo quebrou a rotina. Luzes brilhantes apareceram no horizonte. Não era um barco. Não piscavam nem se moviam. Apenas flutuavam, imóveis, num espetáculo estranho.
Os amigos observaram fascinados e confusos. "Estamos cercados por OVNIs", sussurrou um deles. As luzes permaneciam estáticas. Alguns acreditavam que eram objetos voadores não identificados. Outros não sabiam o que pensar. A cena era inquietante, como se o oceano escondesse um segredo que eles jamais entenderiam. As luzes, tão misteriosas quanto chegaram, não deram mais pistas. O grupo ficou em silêncio, tentando processar o que havia presenciado. Uma coisa era certa: tinham visto algo inexplicável. Aquele dia de pesca se transformou numa história que contariam por muitos anos, marcada pelo enigma de estarem cercados por algo desconhecido. O que você acha que eram aquelas luzes no mar? OVNIs, um fenômeno natural ou algo ainda mais estranho? Um homem explorava um prédio abandonado quando algo insólito aconteceu. Diante dele, uma figura feminina, magra e com cabelos longos, apareceu em silêncio. Seu andar era lento e sua aparência inquietante. Ele pensou que fosse uma pessoa em situação de rua, até que ela o encarou. O que parecia uma cena triste teve uma reviravolta arrepiante. A mulher começou a flutuar, se elevando suavemente no ar. Seus pés já não tocavam o chão. O ambiente ficou gelado e um lamento agudo rompeu o silêncio. Naquele instante, ele entendeu a verdade. Não era uma mulher qualquer, era uma bruxa de verdade. A mesma do folclore mexicano, aquela que chora pelos filhos e vaga por lugares abandonados. Sem olhar para trás, o homem correu com todas as forças. Desde aquele dia, nunca mais se aproximou daquele lugar. Você acredita que a La Llorona ou bruxas realmente existem? Durante uma busca em uma floresta em 2003, guardas florestais encontraram uma câmera abandonada. Ao revisar os arquivos, descobriram os últimos momentos gravados por um excursionista desaparecido. Nas imagens, ele aparece correndo desesperado por uma trilha coberta de folhas secas. O que o perseguia parecia humano, mas não era. Uma figura alta, vestida de preto com movimentos antinaturais, o seguia de perto. Depois, mais entidades semelhantes surgiram. Pele escura, coberta de coágulos, movendo-se em silêncio entre as árvores, como se procurassem algo. O excursionista deixou cair a câmera, ouve-se seus gritos e depois, silêncio. A imagem se corta. Suspeita-se que ele foi levado para um ritual oculto. Apesar dos esforços, jamais foi encontrado. O que eram aquelas figuras? Estavam o caçando ou o chamando? Um turista se hospedava em um hotel antigo. Todas as noites ouvia um estranho som metálico vindo de fora. Certa madrugada, vencido pela curiosidade, foi até a janela. Lá fora, um velho ônibus enferrujado estava estacionado. Mas não estava vazio. No teto do ônibus, algo se movia. Uma figura curvada, com cabelos longos e desarrumados, usando uma túnica escura. Ela se levantou lentamente, sem emitir um som. O turista ficou paralisado, sentindo que a sombra percebia sua presença à distância. A figura virou a cabeça, e nesse momento, o vídeo gravado pelo turista acabou abruptamente. Ninguém nunca mais teve notícias dele. A gravação se tornou viral, alimentando teorias sobre bruxas, fantasmas ou a própria morte. E você, o que acha que era? Um espírito? Um aviso? Ou algo ainda mais aterrador? Um homem decidiu voltar à sua antiga casa após anos de ausência. Esperava memórias, talvez nostalgia, mas encontrou um silêncio inquietante. Ao entrar, percebeu que a casa estava diferente, não pelo tempo, mas por causa de uma presença, uma que não era humana. De uma janela escura, uma figura feminina começou a se arrastar em sua direção. Seu rosto era invisível, seu corpo se movia com espasmos antinaturais, como se não obedecesse às leis físicas. "Este lugar já não te pertence", parecia dizer a cada passo. Aterrorizado, ele fugiu sem olhar para trás. Mas desde aquela noite, a vila mudou. Sombras atravessavam os caminhos.
Vozes sussurravam na escuridão, como se ele tivesse despertado algo que deveria continuar adormecido. E você voltaria a um lugar que te reivindica como parte dele? O que faria se algo já estivesse morando em sua antiga casa? Um adolescente curioso ignorou os avisos dos vizinhos e entrou em uma igreja abandonada. Anos atrás, outros fizeram o mesmo e nunca voltaram. Com uma lanterna na mão, ele avançou entre os bancos cobertos de poeira, sem notar que algo o observava. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, o silêncio se tornava insuportável. Cada passo rangia com um eco sinistro. De repente, ele parou e sussurrou: "Olá." Nesse instante, a luz parou sobre uma figura, uma freira sentada, imóvel, com o olhar fixo nele. "Hello, oh my God." O medo o dominou. Ele recuou, mas nunca conseguiu sair. Ninguém mais ousou procurá-lo. Desde então, a igreja permanece fechada. Quem se aproxima jura ouvir sussurros e ver silhuetas na escuridão. O que ele viu de verdade? A freira o pegou ou ele cruzou para outro plano? Você entraria nessa igreja? Em 2013, uma família viajava à noite por uma estrada rural em Ohio. De repente, viram uma mulher pálida ao lado de seu carro. Parecia precisar de ajuda. O pai parou o carro, mas algo no rosto dela não parecia humano. Tinha uma expressão vazia e olhos completamente negros. A mulher se aproximou lentamente, repetindo: "Vocês viram minha filha?" O filho mais novo começou a chorar. A mãe suplicou para irem embora. Quando o pai acelerou, o vídeo que estavam gravando terminou abruptamente. Conseguiram fugir, mas ficaram marcados pelo que viveram. Dias depois, descobriram que anos antes uma mulher havia perdido a filha naquela estrada. Nunca a encontraram. Ela morreu sem respostas. Desde então, seu espírito vaga, parando carros, na esperança de encontrá-la. Alguns acreditam que ela ainda está procurando e não descansará até achar a filha. Você teria parado para ajudar? Era um espírito ou algo mais sombrio? E se um dia bater na sua janela? Enquanto explorava uma região montanhosa, um aventureiro ouviu sussurros vindos de uma caverna oculta. Movido pela curiosidade, decidiu gravar. Ao iluminar o interior, se deparou com uma cena assustadora. Uma figura feminina encurvada recitava palavras em um idioma esquecido. Ao redor dela, dois seres com enormes chifres o observavam em completo silêncio. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, sem traços de humanidade. A atmosfera era sufocante. O próprio ar parecia se recusar a circular. O medo o dominou, mas ele não recuou. A câmera foi encontrada dias depois, abandonada perto da entrada. Mas dele, nenhum rastro, nem pegadas, nem rosto, apenas perguntas. O que eram aquelas criaturas? Uma bruxa invocando demônios? Um turista chegou a uma vila buscando descanso. Passeando à noite, notou algo estranho. Uma menina de vestido branco se balançando em uma árvore no meio de um campo. A imagem era silenciosa, quase hipnótica, como se o tempo tivesse parado. Mas havia algo errado. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade inumana. De repente, a menina saltou do balanço com um movimento antinatural. Seu corpo se retorceu e ela o encarou fixamente. Foi quando o terror o dominou. Não era uma menina, era outra coisa. Ele correu como nunca e conseguiu escapar. Ao contar sua história, os moradores não se surpreenderam. Revelaram que se tratava do espírito de uma criança que morreu tragicamente brincando naquele campo. Desde então, ela protege o terreno de qualquer intruso. Um investigador paranormal decidiu explorar uma caverna conhecida por suas lendas sombrias. Procurava sinais de espíritos presos, mas ao iluminar com sua lanterna, viu uma figura negra, imóvel, alta. Era dever de J. Rod ajudar a engenharia reversa da tecnologia do acidente com o OVNI em Kingman em 1953. E ele falava, mas soava como se fosse você falando. Ele soava como você. Então, segure-se firme, porque estamos finalmente revelando a verdade contada por pessoas que viveram com alienígenas. Acordei no meio da noite.
Acho que era 26 de dezembro de 1985, em um quartinho cheio de criaturas que pareciam saídas de um pesadelo. Em 1985, Whitley Strieber passava o Natal em sua cabana quando algo estranho aconteceu. De repente, ele foi puxado da cama e levado a bordo de uma nave por uma entidade alienígena. Sua experiência incluiu procedimentos médicos, mas diferente de muitos, Strieber se lembrou de tudo. Ele escreveu sobre isso em seu livro Comunhão, de 1987. O maior choque? Ele alegou que os alienígenas implantaram um chip em seu cérebro, talvez para controlá-lo ou se comunicar com ele. Houve um ataque. Duas coisas aconteceram. Uma agulha foi inserida na lateral da minha cabeça e também fui violentado com uma máquina que causou uma reação sexual, uma ereção. Mas não foi nada erótico. Foi algo feito nos meus nervos e o sêmen foi removido do meu corpo. Eu estava fora de mim. Strieber escreveu mais livros como The Grace e Confirmation, onde falou sobre encontros com alienígenas cinzentos e até híbridos humano-alienígenas. Stan Romanek também afirma ter sido abduzido várias vezes desde 2000. Ele diz que os encontros acontecem aleatoriamente até mesmo no ano passado. Em uma dessas experiências, ele foi supostamente ferido por seres alienígenas e recebeu um implante misterioso. Em uma ocasião, ele acordou vestindo o vestido de Betty Hill, gerando dúvidas. Ele foi abduzido com Betty? Ou estavam juntos na mesma nave sem lembrar? Seus vídeos e fotos viraram uma possível prova definitiva, deixando entusiastas de OVNIs em frenesi. Frederick Valentich, um piloto de 20 anos, desapareceu em 21 de outubro de 1978 enquanto sobrevoava o Estreito de Bass. Ele relatou pelo rádio que uma aeronave não identificada com luzes brilhantes o seguia e fazia manobras estranhas. A transmissão terminou com um som metálico e raspante, e ele nunca mais foi visto. Acredita-se que tenha sido abduzido. Amy Ryland foi levada por um feixe de luz que atravessou a janela da sala em Gundaia, Austrália, diante dos olhos de uma amiga. Ela reapareceu 90 minutos depois, em outra cidade, confusa, com marcas estranhas e sinais de envelhecimento. O único vestígio? Arbustos queimados do lado de fora da casa. Filmagens vazadas de 1959. Mostram um carro parando em uma base do exército dos Eupubos. De dentro, militares saem e um alienígena é visto dentro do carro. Cabeça enorme, olhos saltados. Parecia fraco, talvez pela atmosfera ou por experimentos. Mas o vídeo termina abruptamente. O que realmente aconteceu com essa criatura? Sue Jameson lembra de um encontro com alienígenas envolvendo toda a sua família. Uma luz forte invadiu o quarto, ela não conseguia se mover. Seus filhos viram seres pequenos e acinzentados. Todos foram levados para uma nave e examinados. Quando acordaram, tudo parecia normal, exceto pelas memórias fragmentadas em seus sonhos. Na China, um grupo de amigos viu um OVNI descer lentamente em um parque. Gravaram tudo. Um ser alto e esguio saiu da nave e os encarou com olhos penetrantes. Entraram em pânico e correram. Mas será que escaparam? Val Johnson, um xerife americano, patrulhava normalmente quando uma luz intensa atingiu seu carro, que foi jogado para fora da estrada. Do havia acontecido. Até hoje, o caso continua cercado de debates. Antônio Vilas Boas. No Brasil, em 1957, Antônio Vilas Boas, com 23 anos, trabalhava no campo quando viu uma luz vermelha no céu. Ela desceu, revelando uma nave giratória. Pequenos seres humanoides o arrastaram para dentro. Lá, passaram um líquido em seu corpo, e ele teve contato com uma mulher alienígena loira, parte de um experimento de reprodução, segundo ele. Depois ficou doente, teve pesadelos e paranoia, mas nunca mudou sua versão. Existe uma raça híbrida, humano-alienígena, esperando seu momento.
Com todas essas abduções, o que poderia realmente estar acontecendo? Seriam apenas ilusões, truques da mente? Ou existe algo muito mais profundo, talvez até mesmo fora da nossa compreensão? Cada história tem algo em comum: tempo perdido, luzes estranhas, seres não humanos e a sensação de que não estamos sozinhos. Teorias surgem. Alguns acreditam que os governos sabem mais do que revelam. Outros acham que esses encontros são apenas alucinações. Mas e se todas essas pessoas realmente viveram algo inexplicável? Será que estamos sendo observados, monitorados, testados? Com tantos relatos vindos de diferentes partes do mundo, Brasil, Rússia, Estados Unidos, Austrália, todos com detalhes parecidos, fica difícil ignorar. Enquanto a ciência busca respostas, as perguntas se acumulam. Por que essas visitas? Por que certas pessoas são escolhidas? O que eles querem de nós? Uma coisa é certa: o mistério está longe de acabar. E talvez, só talvez, o próximo escolhido seja você. E você, acredita que tudo isso seja real? Ou são apenas coincidências assustadoras? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o like se curtiu esse mergulho no desconhecido. Nos vemos no próximo mistério.